Sou Abdul Rahman Muhammad, conhecido como Russo, e hoje vou contar a história da vida do profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele. Também vou explicar os principais milagres atribuídos a ele pelo Alcorão e pelos hadiths considerados autênticos pelos muçulmanos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Allah estejam com todos vocês. Antes de começar, precisamos deixar uma coisa muito clara. Os muçulmanos não adoram o profeta Muhammad. Não acreditam que ele seja Deus, filho de Deus ou uma parte de Deus. Muhammad foi um ser humano escolhido por Allah para transmitir a última mensagem do Islã. Quando um milagre aconteceu por meio dele, não aconteceu porque Muhammad possuía poderes próprios. Aconteceu somente pela vontade e permissão de Allah. O próprio Alcorão apresenta Muhammad dizendo que os sinais pertencem a Allah e que sua missão era transmitir claramente o aviso divino. Portanto, o milagre não transforma o profeta em divindade. O milagre serve como sinal de que ele foi enviado por Deus. O nome completo do profeta era Muhammad ibn Abdullah. Ele nasceu em Meca, aproximadamente no ano 570 da era cristã, entre o povo dos Quraishitas, na família dos Banu Hashim. Seu pai, Abdullah, morreu antes ou pouco antes de seu nascimento. Sua mãe chamava-se Amina bint Wahb. Muhammad perdeu a mãe quando tinha aproximadamente 6 anos de idade. Depois disso, ficou sob os cuidados de seu avô, Abd al-Muttalib. Quando seu avô morreu, cerca de 2 anos depois, seu tio Abu Talib assumiu sua proteção. Aquele que mais tarde conduziria uma comunidade inteira começou sua vida como um órfão que conheceu muito cedo a perda, a pobreza e a dependência da misericórdia de outras pessoas. Na juventude, Muhammad trabalhou como pastor e comerciante. A tradição islâmica afirma que ele era conhecido entre os habitantes de Meca como Al-Amin, que significa o confiável, e Al-Sadiq, que significa o verdadeiro. Mesmo antes de anunciar sua missão profética, era respeitado por sua honestidade nos negócios e pela confiança que inspirava. Muhammad trabalhou no comércio de Khadija bint Khuwailid, uma mulher respeitada e economicamente independente. Impressionada com sua honestidade e conduta, Khadija propôs casamento. Muhammad tinha aproximadamente 25 anos quando se casou com ela. Durante muitos anos, ele permaneceu casado somente com Khadija. Ela foi sua companheira, conselheira, protetora e a primeira pessoa a acreditar em sua missão. Eles tiveram filhos, entre eles as filhas Zainab, Ruqayya, Kulthum e Fatima. Seus filhos homens morreram ainda pequenos. Essa parte de sua vida também mostra que Muhammad conheceu pessoalmente a dor de perder filhos. Quando se aproximou dos 40 anos, Muhammad passou a procurar períodos de silêncio e reflexão. Ele retirava-se para a caverna de Hira, localizada numa montanha próxima de Meca. Ali permanecia por noites, refletindo, orando e afastando-se da idolatria, da injustiça social e da corrupção que observava ao seu redor. Por volta do ano 610, durante uma dessas permanências na caverna, aconteceu a primeira revelação. Segundo um relato transmitido por Aisha e registrado no Sahih al-Bukhari, o anjo Jibril, conhecido como Gabriel, apareceu e ordenou: Iqra. Essa palavra pode ser traduzida como lê ou recita. Muhammad respondeu que não sabia ler. O anjo repetiu a ordem e transmitiu os primeiros versículos da Surata Al-Alaq. Recita em nome do teu Senhor, que criou. Muhammad saiu da caverna profundamente abalado. Ele voltou para casa e pediu a Khadija que o cobrisse. Khadija acalmou e afirmou que Allah não o abandonaria, pois ele mantinha os laços familiares, ajudava os necessitados, recebia os hóspedes e apoiava aqueles que sofriam injustiças. Esse momento marca o início de aproximadamente 23 anos de revelação. No começo, Muhammad transmitiu a mensagem a pessoas próximas. Khadija foi a primeira a acreditar. Depois vieram pessoas de sua família e de seu círculo de confiança. A mensagem era simples, mas atingia diretamente os interesses dos líderes de Meca. Existe apenas um Deus digno de adoração. Os ídolos não possuem poder. Ricos e pobres responderão diante de Allah. Os órfãos devem ser protegidos. Os necessitados devem ser ajudados.
A fraude, a exploração e a injustiça serão julgadas. Não existia superioridade verdadeira baseada somente em riqueza, família ou posição social. Depois de alguns anos, Muhammad começou a anunciar publicamente a mensagem. Parte dos líderes de Meca percebeu que aquela pregação ameaçava não apenas suas crenças, mas também o poder político e econômico relacionado à idolatria existente ao redor da Caaba. Os primeiros muçulmanos foram ridicularizados, ameaçados, agredidos e torturados. Alguns pertenciam a famílias poderosas e recebiam alguma proteção tribal. Outros eram pobres, estrangeiros ou escravizados e ficaram completamente expostos à violência. Muhammad não prometeu aos primeiros seguidores uma vida fácil. Ele ensinou paciência, firmeza e confiança em Allah. Quando a perseguição se tornou muito intensa, parte dos muçulmanos recebeu autorização para migrar para Abissínia, região situada na África e governada por um rei cristão conhecido na tradição islâmica como Negus. Isso ocorreu antes da grande migração para Medina. É uma parte importante da história porque mostra muçulmanos procurando proteção sob um governante cristão considerado justo. Durante anos, Muhammad e sua família enfrentaram boicote social e econômico. Os membros de seu clã foram isolados, e o comércio e os casamentos com eles foram impedidos. Depois do fim do boicote, Muhammad sofreu duas grandes perdas. Sua esposa Khadija morreu. Pouco tempo depois morreu seu tio Abu Talib, que mesmo não tendo aceitado publicamente o Islã segundo a tradição sunita, havia protegido Muhammad contra seus inimigos. Esse período ficou conhecido como o Ano da Tristeza. Sem Khadija, ele perdeu sua maior companheira. Sem Abu Talib, perdeu uma importante proteção social. Muhammad então foi até a cidade de Taif, procurando apoio para sua mensagem. Em vez de recebê-lo, líderes da cidade rejeitaram sua pregação e incentivaram pessoas a expulsá-lo. Segundo os relatos tradicionais, ele foi perseguido e atingido por pedras até sangrar. Mesmo ferido, não pediu que a população inteira fosse destruída. Manteve a esperança de que seus descendentes um dia reconhecessem Allah. Essa reação mostra uma característica central de sua missão. Ele não queria apenas vencer inimigos, queria transformar pessoas. Foi próximo desse período de sofrimento que, segundo a crença islâmica, aconteceu um dos maiores milagres de sua vida, Al-Isra wal-Miraj, a viagem noturna e a ascensão. O Alcorão declara que Allah levou seu servo durante a noite da mesquita sagrada em Meca até a mesquita mais distante, Al-Masjid Al-Aqsa, para mostrar-lhe alguns de seus sinais. Segundo os hadiths, Muhammad foi transportado durante a noite até Jerusalém. Ali encontrou outros profetas e os liderou em oração. Depois foi elevado através dos céus. Durante a ascensão, encontrou profetas como Adão, Jesus, João Batista, José, Idris, Arão, Moisés e Abraão. A tradição relata que foi nessa ocasião que as orações diárias obrigatórias foram estabelecidas. Inicialmente seriam 50 orações, mas por misericórdia de Allah foram reduzidas a 5, mantendo a recompensa equivalente. O muçulmano acredita que essa viagem ocorreu realmente por um milagre de Allah. Ao mesmo tempo, existem discussões entre estudiosos sobre alguns detalhes da experiência e sobre aquilo que Muhammad viu diretamente. O ponto central é que depois de um período de extrema tristeza e rejeição, Allah mostrou ao profeta sinais extraordinários e confirmou sua missão. Outro milagre muito conhecido é a divisão da lua. A Surata Al-Qamar declara que a hora se aproximou e que a lua foi dividida. Hadiths registrados no Sahih al-Bukhari e no Sahih Muslim relatam que habitantes de Meca pediram um sinal e observaram a lua dividida em duas partes. Para a interpretação islâmica tradicional, isso foi um milagre visível realizado por Allah como sinal da missão de Muhammad. Alguns intérpretes entenderam o versículo também como uma referência a um sinal ligado ao fim dos tempos. É importante falar com honestidade. A divisão da lua é uma afirmação religiosa baseada no Alcorão e nos hadiths. Não existe consenso entre historiadores ou astrônomos modernos de que seja possível confirmar cientificamente esse acontecimento. O muçulmano acredita no milagre pela confiança na revelação,
e não porque encontrou uma fotografia, uma filmagem ou uma rachadura moderna provando o episódio. Também não se deve repetir como fato comprovado a história de que um rei da Índia teria visto a lua se dividir e viajado imediatamente para encontrar Muhammad. Essa história tornou-se popular, mas seus detalhes históricos não possuem a mesma força das fontes centrais do Islã. A fé não precisa de histórias inventadas para parecer mais forte. Outro sinal considerado central é o próprio Alcorão. O Alcorão afirma que, quando algumas pessoas exigiam sinais, Alá respondeu que o livro revelado e recitado já era suficiente como misericórdia e recordação para aqueles que acreditavam. Para os muçulmanos, o Alcorão é um milagre permanente. Os sinais físicos aconteceram diante de determinados grupos e em determinados momentos. O Alcorão, porém, continua sendo recitado, estudado e memorizado geração após geração. Seu milagre é relacionado à mensagem, à linguagem, à estrutura, à preservação e ao efeito que produz na vida daqueles que o compreendem e praticam. Entretanto, não devemos criar falsos milagres científicos. Alguns vídeos afirmam que cada descoberta moderna já estava detalhadamente escrita no Alcorão. Muitas dessas alegações forçam traduções, retiram versículos do contexto ou apresentam teorias científicas provisórias como verdades definitivas. O Alcorão é um livro de orientação religiosa. Ele chama o ser humano a observar a natureza, mas não deve ser transformado artificialmente em um manual moderno de física, medicina ou astronomia. Nos hadiths autênticos também aparecem relatos de água surgindo entre os dedos do profeta. Em uma ocasião, os companheiros possuíam pouca água para beber e realizar a ablução. Muhammad colocou a mão em um recipiente e, segundo o relato de Anas ibn Malik, a água começou a surgir entre seus dedos. As pessoas beberam e fizeram a purificação. Outro relato ligado ao Tratado de Hudaybiyah afirma que aproximadamente 1.500 pessoas conseguiram utilizar aquela água. Os muçulmanos não acreditam que o corpo de Muhammad produzisse água naturalmente. A bênção veio de Alá naquele momento específico. Existem também relatos sobre a multiplicação de alimentos. Durante a escavação da trincheira que protegeria Medina, os muçulmanos enfrentavam fome. Jabir ibn Abdullah possuía uma pequena quantidade de cevada e um animal jovem, suficiente para alimentar apenas poucas pessoas. Ele convidou Muhammad discretamente, esperando que viesse acompanhado por 1 ou 2 homens. O profeta chamou os trabalhadores. Segundo o relato, Muhammad distribuiu o alimento até que todos comeram, e ainda restou comida. Esses acontecimentos lembram milagres de provisão atribuídos a outros profetas. No Islã, não existe competição entre os mensageiros. Moisés recebeu sinais. Jesus realizou curas e outros milagres pela permissão de Alá. Muhammad também recebeu sinais pela permissão de Alá. Outro relato conhecido é o lamento do tronco de uma tamareira. Antes da construção de um púlpito, Muhammad apoiava-se em um tronco enquanto fazia o sermão de sexta-feira. Quando começou a utilizar o novo púlpito, os companheiros ouviram o tronco produzindo um som semelhante ao choro. Muhammad desceu, aproximou-se e colocou a mão sobre ele até que o som cessasse. O Sahih al-Bukhari registra esse acontecimento por diferentes cadeias de transmissão. A mensagem espiritual desse relato é profunda. Uma madeira teria sentido a ausência das palavras de lembrança de Alá, enquanto muitos seres humanos escutam a orientação e permanecem completamente indiferentes. Também são relatadas orações atendidas, curas e acontecimentos futuros anunciados pelo profeta. Entretanto, é necessário ter cuidado. Nem toda a história encontrada na internet é um hadith autêntico. Existem relatos fortes, relatos aceitáveis, relatos fracos e histórias inventadas. Uma frase acompanhada pela expressão "o profeta disse" não se torna verdadeira apenas porque alguém colocou uma fotografia de uma mesquita no fundo. Antes de transmitir um hadith, é necessário verificar sua fonte e sua classificação. Voltando à vida do profeta, enquanto a perseguição aumentava em Meca, habitantes da cidade de Yatrib começaram a aceitar o Islã e ofereceram proteção a Muhammad. Yatrib ficaria conhecida posteriormente como Madinat an-Nabi, a cidade do profeta, ou simplesmente Medina.
No ano 622, Muhammad recebeu autorização para migrar. Essa migração é chamada de Hijra. Os muçulmanos deixaram suas casas e propriedades em Meca. Muhammad permaneceu até que grande parte dos seguidores estivesse em segurança. Depois partiu acompanhado por Abu Bakr. A Hijra tornou-se tão importante que passou a marcar o início do calendário islâmico. Existe uma história popular segundo a qual uma aranha construiu imediatamente uma teia na entrada da caverna, onde Muhammad e Abu Bakr se esconderam, enganando os perseguidores. Essa história é muito conhecida, mas não aparece dessa forma no Alcorão nem nas coleções mais fortes de Hadith. O Alcorão afirma que Allah o auxiliou quando ele e seu companheiro estavam na caverna, e que Muhammad disse: "Não temas, Allah está conosco." Esse é o ponto seguro da história. Não precisamos transformar todos os detalhes populares em verdade obrigatória. Ao chegar a Medina, Muhammad deixou de ser apenas o líder de um pequeno grupo perseguido. Passou a atuar como profeta, professor, árbitro, comandante e responsável pela organização de uma comunidade. Uma mesquita foi construída. Os emigrantes de Meca foram unidos aos muçulmanos de Medina através de laços de fraternidade. A cidade possuía muçulmanos, judeus, árabes politeístas e diferentes tribos. Foram estabelecidos acordos para organizar a defesa e a convivência. Mesmo em Medina, o conflito com Meca continuou. A Batalha de Badr aconteceu no ano 624. Os muçulmanos estavam em menor número, mas venceram. Para eles, aquela vitória demonstrou a ajuda de Allah. No ano seguinte ocorreu a Batalha de Uhud. Os muçulmanos inicialmente conseguiram vantagem, mas parte dos arqueiros abandonou uma posição estratégica, contrariando uma orientação do profeta. O exército de Meca reorganizou-se e atacou. Muhammad foi ferido, vários companheiros morreram e os muçulmanos sofreram uma derrota dolorosa. Uhud ensinou que a presença de um profeta não elimina a responsabilidade humana. Desobedecer, agir por interesse e abandonar uma posição pode produzir consequências. No ano 627 ocorreu a Batalha da Trincheira. Uma grande aliança marchou contra Medina. Seguindo uma sugestão de Salman al-Farisi, os muçulmanos escavaram uma trincheira nas áreas vulneráveis da cidade. O cerco fracassou. Depois de anos de conflito, Muhammad e os habitantes de Meca assinaram o Tratado de Hudaybiyah, no ano 628. Alguns companheiros consideraram as condições do tratado humilhantes. Porém, o período de paz permitiu maior contato entre as pessoas e facilitou a divulgação do Islã. Aquilo que parecia uma derrota tornou-se uma vitória estratégica. Essa é uma grande lição da vida do profeta. Nem toda vitória acontece no campo de batalha. Às vezes, controlar o orgulho e aceitar um acordo difícil salva mais vidas e abre mais caminhos do que uma guerra. Depois que aliados de Meca violaram o acordo, Muhammad marchou em direção à cidade com um grande número de seguidores. No ano 630, Meca foi conquistada com pouca resistência. Muhammad entrou na cidade que o havia perseguido, expulsado e combatido. Os ídolos existentes ao redor da Caaba foram removidos e o santuário foi novamente dedicado à adoração de Allah. A conquista de Meca não foi apenas uma vitória política, foi um teste de caráter. Muhammad possuía naquele momento o poder para realizar vinganças pessoais. Entretanto, concedeu ampla proteção à população e perdoou muitos antigos inimigos. Isso não significa que nenhum criminoso tenha enfrentado responsabilidade. Significa que não ocorreu uma vingança coletiva contra toda a cidade. Poucos anos antes, ele havia saído de Meca ameaçado. Agora retornava como líder, mas não se declarou rei divino, filho de Deus ou proprietário da cidade. Permaneceu servo e mensageiro de Allah. Depois da conquista, diferentes tribos da Península Arábica aproximaram-se do Islã. No ano 632, Muhammad realizou sua última peregrinação a Meca. Essa viagem ficou conhecida como a Peregrinação de Despedida. Em seu sermão, enfatizou a proteção da vida, da honra e dos bens das pessoas. Rejeitou as vinganças de sangue do período anterior ao Islã. Falou sobre os direitos e responsabilidades familiares. Ensinou que nenhuma origem étnica torna automaticamente uma pessoa superior a outra e que a verdadeira superioridade está na consciência de Deus e na retidão. Pouco tempo depois, Muhammad ficou doente. Ele permaneceu em Medina e passou seus últimos dias na casa de Aisha.
morreu no ano 632, com aproximadamente 62 ou 63 anos. Segundo um relato de Aisha, em seus últimos momentos ele pediu para estar junto da mais elevada companhia, referindo-se à proximidade dos profetas e dos justos. A morte causou um choque profundo. Algumas pessoas não conseguiram aceitar que ele havia morrido. Abu Bakr então recordou à comunidade que quem adorava Muhammad deveria saber que Muhammad havia morrido, mas quem adorava Alá deveria saber que Alá é vivo e não morre. Essa declaração protegeu um princípio fundamental do Islã. O profeta morreu, Alá não morre. Muhammad não deixou palácios, tesouros ou uma vida de luxo. Mesmo tendo se tornado líder de grande parte da Arábia, viveu com simplicidade. Aisha relatou que, dentro de casa, ele ajudava sua família e, quando chegava o horário da oração, saía para orar. Ela também relatou que Muhammad nunca bateu em uma mulher nem em um servo e não buscava vingança por ofensas pessoais. Isso precisa ser lembrado por homens que citam religião para controlar, humilhar ou agredir suas famílias. Usar o nome do profeta para justificar crueldade enquanto se ignora sua conduta é uma contradição. O Alcorão afirma que Muhammad possuía um caráter elevado. Seus milagres são importantes para a fé. Mas o maior ensinamento de sua vida não está apenas nos acontecimentos extraordinários. Está também na forma como tratou os pobres, recebeu os arrependidos, suportou perseguições, ajudou sua família, controlou a raiva e permaneceu firme diante do poder. Não devemos transformar Muhammad em personagem de fantasia. Ele sentiu fome, perdeu pessoas amadas, foi ferido, chorou, enfrentou medo, cansaço, conflitos familiares, guerra e responsabilidade. Ao mesmo tempo, manteve sua confiança em Alá e continuou transmitindo a mensagem. Também não devemos inventar milagres para defender sua honra. O Alcorão, a Suná autêntica e sua vida já são suficientes. Mentir para defender um profeta da verdade continua sendo mentira. A vida de Muhammad mostra a transformação de um órfão sem riqueza em mensageiro de uma fé seguida hoje por bilhões de pessoas. Mas sua missão não chamava as pessoas para adorá-lo. Chamava todos para adorarem somente Alá. A mensagem central foi a mesma anunciada pelos profetas anteriores. Adorem o Criador. Pratiquem a justiça. Ajudem os necessitados. Protejam os fracos. Arrependam-se de seus erros, e lembrem-se de que todos retornarão a Deus. Que Alá nos conceda conhecimento verdadeiro sobre a vida de seu mensageiro, que nos proteja das mentiras, dos exageros e do fanatismo, e que o estudo da vida do profeta não fique apenas nas palavras, mas produza humildade, justiça, paciência e bom caráter em nossas ações. Eu sou Abdul Rahman Muhammad, conhecido como Russo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Alá estejam com todos vocês.